Paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Começando mais um dia, louvando, agradecendo, bendizendo ao Pai. Obrigado, Pai querido, Pai amado, por essa chuvinha gostosa. Hoje eu estava vendo as plantas ali, tá tão linda, as plantas, muda tanto o jardim, hoje é primavera. Então a gente tem que louvar o Senhor, agradecer a Deus por todas as estações, Todas têm o seu porquê. Deus sabe o porquê de todas as coisas. E eu acho tão bonito isso. Obrigado, Santo, amado, Pai querido. É uma estação tão linda, de flores, de coisas boas. E a gente quer agradecer, bendizer, louvar, bendizer o Senhor. Eu amo planta, Amo. Aleluia. Então, as plantinhas estão coisa mais linda aqui. E já louvar a Deus pelo alimento que Ele coloca na nossa mesa. Hoje você já tomou seu café, se não tomou vai tomar. Louva a Deus, agradece, Senhor, pelo café, pelo alimento que coloca na tua mesa. Vai sair para o trabalho, louva a Deus. Vai ficar em casa? Aproveita para louvar a Deus, agradecer a Deus, bendizer o Senhor, Pai é maravilhoso, Pai tem cuidado de nós. Ele deu o seu Filho unigênito por amor a cada um, por mim e por você. Só esse motivo é motivo suficiente para louvar, agradecer e benzer. Pela misericórdia dele com cada um de nós. Não merecíamos, éramos, Estávamos aí desgarrados, cada um no seu caminho, e o Senhor nos alcançou. Nos curou e nos trouxe para a presença dele. E hoje nós somos apaixonados pelo nosso Pai. Obrigado, Paizinho, Pai querido, Pai santo. Louvado seja, Senhor. Amém, aleluia, amém. Aleluia, glória a Deus. Ana, bom dia. Bom dia, irmã, dona Ana, que Pai Deus do abençoe. Senhor. Pai do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração. Que o Senhor esteja presente conosco nesse momento. O Espírito Santo Pai, vem, nosso amado, auxílio, Pai nos ajudar a compreender a sua palavra. Pai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Compreensão, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E essa palavra venha crescer, Pai, e produzir frutos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, aleluia, amém. Hoje é primavera, Começou com chuva, graças a Deus, foi muito bom. E hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos e também escreveu Lucas. A mesma passagem com algumas diferenças, mas é a mesma coisa. Jesus, ele estava conversando com os apóstolos. Aí eles perguntaram, como que é o reino do céu? Jesus estava explicando para eles que o reino, ele fala e dizia, olha Lucas 4:30. Lucas 4:30 vai falar assim, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola a representaremos? Rita, Pai do Senhor, bom dia. Bom dia, com alegria, irmã. Olha que Jesus, com que parábola a representaremos? Aí Jesus fala assim, é como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce, faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém, amém, Marina, olha Deus aqui, abençoe, Marina. Bom dia, Marina, bom dia, alegria. Rita, paz. Que Jesus quis dizer com isso? Domingo foi pregado sobre a fé. Foi falado também até do grão de mostarda que Jesus comparou com a nossa fé. Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, Jesus fala que se nossa fé fosse o tamanho do grãozinho de mostarda, um insignificante grãozinho, a gente falava para esse monte, lança-se daqui para o mar, e ele obedeceria, ele pulava. Agora,
ele está falando que o reino do céu é igual uma semente ele é igual de uma mostarda. semente. Olha, agora eu já pulei lá para o Lucas 13, 18, a mesma passagem. Ela tem em Mateus, em Marcos, só não tem em João. Aquele que é semelhante ao reino de Deus, a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando-o lançou na sua horta, cresceu, fez grande árvore e seus ramos aninharam-se às árvores do céu. A que compararei o reino de Deus? De novo, ele vai falar agora. Semelhantemente ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Ou seja, cresceu, né? Cresce, Tudo aparece. Você vai fazer um pão, você põe um pouco de fermento, aí você sova a massa, cobre com um paninho, deixa lá, quando você vê ela aumenta de tamanho. Ele vai falar aqui ele está falando de reino, e como que Jesus falava em parábolas para as pessoas poderem compreender o que ele dizia, e aí ele fazia essas comparações. Parábolas são comparações, algumas histórias aí que ele faz, ilustração para as pessoas compreenderem o que ele queria dizer. Como que o reino do céu? O reino do céu, irmãos, ele tem vários lugares que vai falar como que é esse reino do céu. Porta estreita. Maria, bom dia, irmã. Bom dia, com Maria, alegria. Pai do Senhor. O reino de Deus é assim. A gente vai fazendo com que o seu amor por Deus, o meu amor por Deus, cresça como uma levedura de uma massa, de um pão. É como essa sementinha Como essa também, sementinha de que você- mostarda que você joga na terra e Joga. ela é desse tamanho, né? É. Mas depois ela se torna uma árvore grande. Aqui ele está falando A tão mostarda frondosa, tão frondosa com galhos. Olha só que lindo que fala, que né? vem até os passarinhos do céu e fazem ninho nos seus Cresce e ramos. faz-se maior de todas as hortaliças. Cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. É tão frondosa, irmãos, tão grande, que até os passarinhos podem aninhar-se debaixo da sua sombra. É assim que é o reino do céu, né? É como uma sementinha mesmo, que você joga e ela cresce, cresce, e dá galhos, e dá... É lindo, né, isso? É como a massa, que essa mulher, ela pegou e colocou ali, separou 3 partes, e colocou fermento. E depois de um tempo, a gente sabe que a gente coloca o fermento, o que acontece com o Cresce, pão? aumenta. Ele cresce, vai lá, tá a coisa mais bonita, né? Aquele pão cresceu, aquela massa, né? É assim, o reino dos céus, né? É semelhante a isso na nossa vida. É você levar a palavra, né? Espalhar a sementinha, para que essa sementinha se cresça e ela se torne frondosa. É isso que o Senhor está falando para nós, né? Pegar aquilo que não tem... Tá ali, pequenininha, esperando para crescer, insignificante, esperando para nascer, e de repente ela se torna uma grande árvore. O Senhor faz assim conosco, comigo e com você, né? Nós estávamos, cada um no seu lugar, cada um no seu canto, numa vida diferente, e de repente, né? Alguém colocou uma sementinha dentro de mim, dentro de você, usada por Deus, e o Senhor nos fez crescer, né? Frondosos. Eu falo assim, como Deus é maravilhoso. Ele nos separou, nos escolheu, nos amou, e hoje nós estamos aqui unidas nesse amor, unidas na palavra do Senhor,
O que a gente quer é dar frutos, o que a gente quer é obedecer o nosso Deus Todo-Poderoso, ser gratos, né? Acordamos de manhã, a primeira coisa que fazemos é louvar, agradecer a Ele por Ele ter nos alcançado, ter colocado em nós o fermentinho, irmãos, para que a gente pudesse crescer, né? Alimentar outras pessoas com a palavra dele, trazer a palavra dele. Nós não estamos nesse mundo por acaso, não viemos para não fazer nada, só colocou no mundo e pronto, acabou. Exatamente. Morreu, não serviu mais para nada. Que isso? O Senhor colocou dentro de nós um desejo de fazer algo para as outras pessoas, levar para o céu, né? O dia que Jesus voltar, nós queremos ter uma grande multidão ali junto. Então, quanto mais a gente puder falar do amor de Deus, quanto mais a gente puder espalhar a sementinha do amor, dizer que junto com Jesus tudo é diferente, é muito diferente. Nossa vida era uma vida totalmente vazia, sabe? Era cheia de coisas do mundo, mas vazia por dentro. As pessoas saem, bebem, se divertem, mas quando voltam para casa, o vazio toma conta do ser. E a pessoa não sabe por quê. Ai, me diverti tanto essa noite. E aí ela volta vazia para casa. E quando ela põe a cabeça no travesseiro, ela sente um vazio. E sabe o que é esse vazio? É o tamanho da presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. E também gente que não guarda. Né? Guarda o quê? A palavra, a semente. Sim. Pode falar, Elson. O próprio Jesus, a Célia está falando aqui, eu fui lá em Mateus ver a palavra se tinha alguma coisa diferente do grão de mostarda. Não tem, é exatamente igual. Mas o próprio Jesus, conversando com eles, ele falava assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, ou seja, você ouve, mas você não entende. Por isso que ele falava de uma maneira que eles compreendessem a palavra, maneira simples e objetiva, contando parábolas do tempo deles. Vem o maligno e o arrebata. E o que foi semeado no seu coração, olha que não é eu que estou falando, Jesus falando aqui para eles. E o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ele tira. O inimigo, ele tira a palavra. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve ao longo e recebe essa palavra com alegria. Mas ele não tem raiz. Porque as pedras não deixam enraizar. Raizinha tenta, até tenta, né? Já viu umas pedras assim, as raizinhas meia torta, querendo, mas não vinga. Eu vejo aqui, quando eu vou para Franca, o cara plantou um eucalipto em cima de uma pedreira ali, não vira nada. Aquelas ervinhas finas, seca, sabe? Não enraiza, não tem força, você dá um vento, já vai tombar, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Ela é de pouca duração. Chega angústia, chega perseguição por causa da palavra, logo se ofende, né? Mas o que é semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e as seduções das riquezas sufocam a palavra, elas ficam infrutíferas. No meio do espinho fica sufocada, né? A gente está tentando plantar uma erva de São João, que eu peguei aqui para subir aqui, para ficar bonito, né? Mas tá difícil. Eu acho que ela já... Mas às vezes ela sufoca uma planta de uma tal maneira que a planta morre. É isso. Mas foi semeado essa sementinha numa boa terra, que ouve, que compreende, que dá fruto, que produz 100, outros 60 e outro 30. Irmãos, a gente fala as palavras para as pessoas, às vezes, a palavra de Deus, de uma maneira bem simples, para eles compreenderem. Muitas pessoas não ouviram ainda a palavra de Deus. Eles ouvem falar assim, aqueles crentes
não sei o quê, sabe? Mas a palavra de Deus é uma palavra tão simples para pregar. É amor, é liberdade, não libertinagem, liberdade, caridade, confraternização, harmonia, sabe? Só coisa boa. Eu falo assim, é graças à palavra que hoje eu estou aqui. Eu falo, quando eu tinha 26 anos de idade, eu ouvi a palavra. E a palavra, ela penetrou dentro do meu coração. E a partir daquele momento, irmãos, nunca mais eu fui a mesma pessoa. A palavra, ela entrou de uma forma tão linda no meu coração, sabe? E a palavra, sempre eu falo isso para vocês, que eu descobri foi que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E que não havia mais separação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Isso daí marcou tão grande o meu coração, tão forte, essa palavra caiu tão forte no meu coração. E eu falei, que lindo, né? Quando Jesus morreu ali na cruz por amor a cada um de nós, a separação que existia entre nós e Deus já não existe mais. Naquele momento, né, o véu foi rasgado do templo, foi rasgado de alto a baixo. Foi a mão de Deus ali rasgando aquele véu, para dizer, agora você pode ter intimidade comigo. Você pode falar comigo diretamente, não precisa mais de um sacerdote. Você pode falar diretamente, você pode entrar comigo a hora que você quiser e a gente pode conversar. Aí aquele amor invadiu o meu coração de uma tal forma, Rosângela, que eu falo sempre para o Elcio, falei, Elcio, eu gostaria que todos no mundo pudessem saber disso, que nós não temos mais uma separação entre nós e Deus, que o nosso Deus está aí, né, presente. É só você falar com Ele. É você, aonde você estiver, se você estiver dirigindo, se você estiver trabalhando na tua casa, aonde você estiver, Deus está presente e você pode falar, contar todos os seus problemas para Ele. E Ele é um Deus que dá resposta, é um Deus que cura, que liberta. E essa sementinha foi colocada no meu coração quando eu tinha 26 anos. E eu sou apaixonada por esse Deus até hoje. Eu falo, obrigado, Pai, porque aquela palavra deu frutos, né? Ela cresceu, ela entrou como um grão de mostarda. Aleluia. Mas ela cresceu como uma árvore frondosa. Amém. Né? Ah, é lindo. Bom dia, Vandeir. Vandeir, Quem bom entrou dia. mais de novo? Rosângela. Rosângela. Bom dia, paz. E é por isso que Jesus falava em parábolas. Ele falava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele vai falar uma coisa tão importante que ele vai falar assim, ó. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Por isso que eu falo para vocês, quero que vocês sejam instruídos nos mistérios do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é formado só de coisa boa, não tem coisa ruim. Lá não tem mentira, não tem dor, não tem fofoca, não tem intriga. Você viu o que eu li ontem em 1 Pedro? 1 Pedro, ontem, que nós pregamos, não tem inveja, não tem intriga, não tem contenda, não tem nada. Tem um lugar que vai falar assim, que vocês vão encontrar a porta do céu, ela é estreita, vocês vão encontrar, mas não fala que a gente vai entrar nela. A gente só vai achar. Entrar é outra história. Então a gente tem que prestar muita atenção, deixar esse grãozinho crescer no seu coração, no meu coração, para que nós possamos cada dia mais confiar em Deus, colocar todas as coisas na mão dele, problema, doença. Ele vai falar, deixa para mim. Eu já preguei outro dia uma mensagem que Jesus ele vai falar uma palavra
aramaica que vai falar Iakar. Significa deixa rolar, deixa vir para bem, joga para mim, que eu dou um jeito para vocês. Por que vocês vão carregar um peso que vocês não podem suportar? Deixa para mim. Então, não fica dando probleminha para Deus, não. Probleminha você resolve você mesmo. Mas os grandes problemas, as grandes dificuldades. Eu entrego até os probleminhas. Todos os problemas eu entrego. Mas é porque pequeno, é grande. Não, mas eu estou te falando não, sério. Mas não é. É por causa Não, eu estou falando, não é para não pôr, é por causa da edificação da fé. Porque é uma coisa que, por exemplo, o médico fala, ó, isso daqui é só Deus mesmo, é Ele que vai fazer. E Ele faz. Dessa mesma maneira, nós vamos colocar aqui algumas pessoas, tem pessoas aqui que estão em estado terminal no câncer, sofrendo dor. Nós estamos orando para ele há muito tempo e ele está internado de novo. A gente ora para as coisas grandes. Mas o Deus Todo-Poderoso há de colocar a sua mão poderosa e fazer a sua vontade. Não é a nossa vontade, não é porque eu orei que a pessoa vai ser curada, vai ser sarada, não. É Deus que sabe. Sim. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu oro pelas coisas grandes e oro pelas pequenas, sabe? E Deus me ouve. Ele está ali presente. Eu não falei para vocês que o véu do tempo foi rasgado e já não há mais separação entre nós e Deus? E o nosso Deus está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Então, onde eu vou, o Espírito Santo está. E teve um dia que eu estava lá limpando a casa da minha sogra, lavando lá o quintal, e entupi o esgoto lá de fora. E eu precisava limpar logo, porque a minha cunhada estava chegando de viagem e não podia encontrar aquela casa toda molhada lá. E o Elcio tentou lá, foi com a VAP, tentou lá, desentupir tudo, não conseguiu. Eu tentei muito tempo e não consegui. E aquilo lá foi enchendo de água. Aí eu lembrei que Deus estava presente. Falei, Deus, eu sei que o Senhor está presente. Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria que desentupa logo esse esgoto, porque eu preciso limpar aqui que a turma está chegando. Eu falo assim com Deus, eu converso com Ele. E eu coloquei a VAP lá de novo, eu já tinha colocado, e eu apertei. E a água fez assim, ó, na hora. Aí eu pensei assim, eu ouvi Deus falando assim para mim, por que você não me pediu antes? Você entendeu, irmãos? Por que você não me pediu antes, Célia? Você não precisava ter sofrido tudo isso, se tivesse me pedido antes. Eu já contei para vocês que eu achei um clipe que eu orei para Deus na rua e eu achei um clipe, que eu precisava de um clipe, e Deus colocou o clipe no meu pé. Então, é esse Deus que cura a enfermidade, que ajuda a gente nas coisas fáceis, mas que está nos fadigando naquele momento, né? Deus viu que eu estava fadigada com aquilo lá, que eu precisava acabar aquele serviço, e Ele sabe que eu estava precisando. E Ele me ouviu. É o Deus que nos ouve, é um Deus presente, é um Deus que você conversa com Ele, aguando as tuas plantas e falando com Ele, Pai, obrigado, olha que linda é essa, Senhor. É assim que a gente tem que viver, na presença do Deus Todo-Poderoso. Gente, como que você consegue viver com uma pessoa 24 horas e não conversar com ela? Você já pensou? Você convive com uma pessoa o tempo todo da sua vida e você não troca uma palavra com ela? É triste, né? Eu imagino que seja triste a pessoa fazer de conta que você não existe, que você não está ali. E Deus está presente na nossa vida. E a gente tem que acordar cedo. O Elcio está de testemunho aqui. Eu acordo cedo, o que eu falo? Bom dia, Pai, bom dia, Espírito Santo, Jesus, te amo. Eu falo assim, bom dia. Né? À tarde, quando eu vou lá fora, lavar meu quintal ou aguar minhas plantas, eu falo, que lindo, Pai, sabe? Eu olho para o céu, para as nuvens, eu olho para minhas plantas e falo, obrigado, Pai, obrigado por tudo. E assim, irmãos, a gente tem que crescer em amor, a gente tem que deixar ser usado por Deus para levar a palavra, para dar fruto. Nós éramos uma sementinha como um grão de mostarda também, que Deus plantou e nós estamos hoje aqui juntos, né?
espalhando a palavra de Deus por onde a gente passa, dizendo para ele, para todos, vale a pena aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você que está vendo a live aqui, todos que estão aqui eu sei que já aceitou, mas você que está vendo a live pela primeira vez e você nunca aceitou Jesus na sua vida, eu vou te falar uma coisa, vale a pena. A minha vida era completamente diferente da que eu tenho hoje. Eu tenho uma paz interior que eu nunca tive na vida. E a partir do momento que eu aceitei Jesus, minha vida foi transformada. Ah, mas daí não passa mais por guerras, lutas? Claro que vai passar. Nós estamos nesse mundo e esse mundo jaz no maligno, então nós vamos passar por tudo isso. Mas uma coisa eu te falo, é diferente, né? Deus, ele está na frente, ele vai junto conosco nas batalhas, nas lutas, e nós somos mais que vencedores naquele que nos libertou. Aleluia. Amém? Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Procura alguém, um pastor, pastor, eles têm uma sabedoria, eles são colocados por Deus. Conversa, procura alguém que você conhece, fala, eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador, quero ter uma vida diferente, você vai ver como Deus transforma. Amém? É isso aí. Aqui na nossa live, ó, pastor Vandeir, a pastora Maria, né? Eles são pastores lá de São Sebastião do Paraíso, pessoas simples, maravilhosas, pessoas cheias do poder, do amor do Deus Todo-Poderoso. Se você é dessa região aí, se você é dessa cidade, procura eles, né? Adonai. É tão fácil achar as coisas agora, né? A gente vai no Google, acha tudo. Adonai de São Sebastião do Paraíso. Se você é aqui de Patrocínio Paulista, tem Adonai de Patrocínio Paulista, o pastor Maurinho, é o nosso, né? É o nosso discípulo, discipulador. E então, procura, fala, lá tem vários outros pastores, todos cheios da bênção de Deus, tá? Tem na Santa Cruz, né, Adonai da Santa Cruz de Patrocínio Paulista também, o pastor Paulo. Jesus, ele vai falar, vocês estão sofrendo o que vocês querem. Pare de sofrer. Amém? Vamos orar para as pessoas enfermas. Quero entregar a Camila, o Rafael, a Emanuele, a gente continua orando pela Emanuele, a Ana Beatriz, Inês Oliveira, Hermes, Fernando, Renata, Antônio, Dani Vieira, Samuel, Camila, Emanuele, Ana Belotti, Ângela, Raquel, Antônio, o tio do Daílson que está internado novamente, precisando tanto das nossas orações, irmão. Ore pelo seu Antônio, pelo Hélio, Israel, câncer na cabeça. Oh Deus, misericórdia, toca no Hélio, Senhor. Toca, Senhor, onde ele estiver, que ele seja tocado por Ti. Cada nome, Senhor, que está colocado nesse caderninho de oração, seja alcançado pelas Tuas mãos poderosas, Senhor. Vamos entregar todo o caderno, né, irmãos? Porque é tanto nome, e nós vamos entregar tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Para Ele nada é impossível, nada. Se os médicos falaram que não tem mais jeito, creia em Deus, coloca na mão dele, que seja feita a vontade de Deus, porque a nossa vontade é uma, mas a de Deus é muito melhor. Ela é boa, perfeita e agradável, e a gente confia nele. Amém? Obrigado, Pai querido, Pai santo, e é nas Tuas mãos poderosas que nós entregamos esse caderno de oração com todos os pedidos. Entrego a minha amiga Ângela, Senhor, para que o Senhor toque, a visite também com Teu poder. Coloca Tuas mãos poderosas sobre ela, Senhor. Louvado seja, Senhor. Amém, aleluia. Amém, irmãos? É isso aí, né, Vandeir?
É bom estar junto, né? Amém, Ouvir amém. a palavra cedo. Graças nós te damos por esse momento de oração, que o Senhor esteja presente conosco no nosso dia, nos abençoando, nos fortalecendo, guardando, tirando todo tipo de mal, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos, te damos graças e sempre fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai, aleluia, amém. Irmãos, vou falar a bênção apostólica, que vocês tenham um dia feliz, abençoado, cheio de realizações boas, né? E vamos trabalhar, né? Amém. Vamos que vamos, né? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem... Amém, né, se Vandeir? Deus é por nós... Quem será contra nós? E agindo Deus... Quem impedirá? Maria, Ninguém vai impedir. Eva, Ana, todos os irmãos que entraram, a Rosângela. Ai, que lindo, né? Entregando tudo na mão de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Amém. Pai do Senhor. Fiquem com Deus. Chuva Bom de dia, bênção. chuva de E aqui é bênção. chuva mesmo. Não adianta, tem que esperar. O véu que separava... Aí, paz, já Vandeir. não separa Maria. mais. Ana. Pai do Senhor, irmãos. Que lindo.